Olá, boa noite. Oi, Bruna, que bom te ver por aqui. Acho que o Dr. João já deve estar entrando para conversar com a gente. Hoje a gente vai falar sobre osteopatia. Ah, ele acabou de entrar, já vai pedir para participar. Hoje a gente vai falar sobre osteopatia e as implicações, o que pode ser tratado, o que a gente pode ter de benefício para o paciente. Vai ser bem legal. Pronto, já aceitei aqui. Em alguns segundos ele está com a gente ao vivo. Olá! Tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem, Alicia? Gente, esse é o Dr. João, osteopata aqui de Foz do Iguaçu. Vai poder conversar com a gente, tirar bastante dúvidas sobre o tema. Estou bem feliz aqui que ele vai participar hoje, vai poder trazer bastante informação para a gente. O pessoal está entrando ainda, João, mas eu queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho para a gente. Sim. Meu nome é João Fábio e eu moro aqui em Foz do Iguaçu já há 14 anos. Vim para cá em 2006 e atendo aqui desde essa época. Eu comecei a fisioterapia. Na realidade, assim, a minha história é um pouco longa, né? Eu fiz economia antes, depois fiz fisioterapia, depois osteopatia e comecei a atuar na área, primeiro no Rio de Janeiro e depois aqui em Foz do Iguaçu. E aqui já se vão aí 12 a 13 anos atendendo com osteopatia. E você mudou para Foz tem muito Basicamente, tempo? tem 14 anos. Tá certo. E o que te fez vir Só que para no cá? início, no início eu comecei atendendo com fisioterapia, uns 2 anos mais ou menos, enquanto eu fazia a formação de osteopatia, né? E aí, depois que eu comecei a atuar somente com osteopatia. Eu praticamente, hoje em dia, atendo só com osteopatia. Certo. E eu queria que você esclarecesse para o pessoal, até quem aqui quiser chamar alguém para participar da nossa live, ou quiser avisar alguma amiga que queira saber sobre o tema, esse aviãozinho, essa setinha aqui embaixo, é só clicar, você consegue enviar para a pessoa uma notificação de que a gente está fazendo a live. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é osteopatia. Oh, desculpa, não entendi, cortou Desculpa, deixa eu pegar minha cachorrinha, que eu acho que ela tá pedindo colo. Vem cá. Tá bom. Aqui, ó. A fera. Você pode explicar pra gente um pouquinho o que é osteopatia? Sim, a osteopatia é uma ciência da área da saúde que busca o equilíbrio do corpo, sempre pensando na boa função do corpo. Ela foi criada por um médico norte-americano lá no século XIX, tá? Que na época ele percebeu que, estudando a anatomia profundamente e fazendo as correlações clínicas, ele via muito mais resultado tratando na mobilidade dos tecidos, na função desses tecidos. Ele via que a melhora dos pacientes era muito melhor. E aí, desde aquela época, a gente vem estudando todos os tecidos do corpo, porque inicialmente a gente pensa na osteopatia em instalar os outros, né? Mais osso, articulação e músculo. Eu vou até ter um certo cuidado para tentar falar da forma mais leiga possível, senão eu acabo... aí você me puxa de vez em quando aí, Alissa, porque... Pode deixar. Então, assim, inicialmente as pessoas conhecem a osteopatia para tratamento de articulação, músculo, dor lombar, enfim. Só que a osteopatia, ela trata também da parte visceral, até hoje acaba entrando nesse tema aqui, e na parte craniana também. Porque ao longo do tempo foi percebido que mexendo só nas articulações, músculos, tendões, como o corpo é integrado, havia uma necessidade de mexer também na parte visceral, por todas as ligações
que ela tem, né? Tanto faciais, né? Das fáscias, e aí para o pessoal que está assistindo a gente, que são tecidos que são conectados dentro do nosso corpo, entre os músculos e as vísceras, e também até mesmo o impulso nervoso através da coluna, porque o raciocínio acaba sendo bem lógico. Se a gente, por exemplo, tem uma dor irradiada para a perna, uma dor muscular, e a gente trata a coluna entendendo que vai melhorar, inclusive, o impulso nervoso para que aquela musculatura funcione melhor, ao longo dos estudos e do tempo, foi visto também que manipular a coluna, por exemplo, dorsal, como as inervações saem da dorsal e inervam as vísceras, se você dá um estímulo e aquela mobilidade melhora, o estímulo nervoso ele funciona e a víscera vai ter as suas contrações melhores, assim, motilidade, mobilidade, etc. Então, a osteopatia, ela visa o bom funcionamento do corpo. Isso às vezes fica um pouco difícil das pessoas entenderem, mas é assim, se o nosso corpo funciona bem, ele tem bom equilíbrio. A visão inicial lá do Steele, do Dr. Steele, era que se você tem um bom funcionamento, e pra você ter uma ideia, ele defendia a lei da artéria. A osteopatia ela é fundada na lei da artéria. Então, assim, é muito louco porque as pessoas, nossa, osso, né? E porque ele entendia que se o fluxo sanguíneo, assim como todos os fluxos do corpo linfático, eles fluem bem, e a nossa parte musculoesquelética e as nossas fáscias, etc., podem impedir esse bom fluxo, isso pode gerar doenças. Então, a osteopatia ela parte da premissa de que se você tem um bom funcionamento em todos os sistemas, você tende a não ter dor e tende a não ter doenças. Esse é o princípio da osteopatia. E uma coisa bem importante é que a gente sempre visa encontrar a causa do problema e não somente ficar tratando os sintomas. Isso também é uma premissa básica da osteopatia. Sim, e na verdade acho que as terapias alternativas, né, sem o uso de medicações, analgésicos, anti-inflamatórios a longo prazo, porque a gente muitas vezes, né, a gente trata o sintoma, mas o foco, claro, que é sempre encontrar o que está causando aquele sintoma. Mas em alguns casos a gente trata o sintoma, e a pessoa vício em analgésicos, o alto uso de medicações, é uma coisa já recorrente, e no mundo isso está realmente aumentando. Então, as terapias alternativas, e a osteopatia é uma delas, são bem interessantes em vir num fluxo contra o fluxo que era muito comum antes. Tá com dor? Anti-inflamatório. Tá com dor? Analgésico. A gente poder ter um segundo braço ali com não uso de medicações. Eu não costumo mandar direto para a osteopatia, eu mando para físio, né? E acho que dentro da fisioterapia, eu vejo que o fisioterapeuta vai indicar, talvez, o melhor. E das terapias alternativas, a que eu mais usava era a acupuntura. Eu costumo enviar bastante meus pacientes para acupuntura. E fui estudar a osteopatia agora para a gente fazer essa live. E legal. eu vi como uma terapia que eu também podia estar usando já, indicando para meus pacientes. Talvez seja bem interessante. Tenho até várias perguntas para te fazer hoje. Que bom. Deixa eu até fazer um adendo em relação à osteopatia. Que, assim, aqui no Brasil, até vou contar rapidamente a minha história. Eu, com 18 anos de idade, eu era atleta, inclusive na época que eu fazia faculdade de economia. Eu fiquei 2 anos com muita dor lombar. E, enfim, na época, o que me indicaram, como eu tinha o início de uma hernia de disco, uma protusão discal, me indicaram cirurgia e falaram que eu não poderia mais fazer atividade física de impacto. Então, assim, eu tinha 18 anos, jogava bola, enfim, fazia luta. E aí aquilo para mim foi muito difícil, né? Até que depois de 2 anos me tratando, me indicaram a osteopatia e, acredite, eu fiquei bom em uma sessão. Porque, na realidade, eu tinha uma disfunção pélvica, uma perda de mobilidade na articulação sacroiliaca dos 2 lados. Aquilo criava muita tensão e dor. Nunca tive dor irradiada, nada disso. Era uma dor bem específica lombar. E aí eu fiquei encantado com aquilo, me deu uma crise no 7º período com economia, e eu falei, eu quero ser aquilo lá. Aí eu marquei uma consulta
para me tratar. Conversei com um dos que é meu professor hoje em dia, e aí eu perguntei ele como fazia a osteopatia, o que precisaria fazer. Ele falou, no Brasil, você tem que fazer fisioterapia ou medicina, e depois mais 5 anos de osteopatia. Só que, fora do Brasil, nos países da Europa principalmente, nos Estados Unidos também, na Austrália também, você faz a faculdade de osteopatia, porque ela é uma profissão independente de qualquer outra profissão. Mas como no Brasil a profissão não é regulamentada, o único caminho aceito é você ter uma formação antes na área ou médico ou fisioterapeuta, e aí você vai fazer um curso de mais 5 anos. Então, no meu caso, eu fiz 4 anos e meio de fisioterapia, mais 5 de osteopatia. Até porque as pessoas confundem muito. 99% dos profissionais de osteopatia no Brasil são fisioterapeutas. Mas, assim, a osteopatia ela é quase 100 anos mais antiga do que a própria fisioterapia. Ela nasceu muito antes, e o raciocínio, por exemplo, eu não estudei osteopatia na fisioterapia. Então, como é que ela pode ser uma especialidade de uma profissão que veio muito depois? Só que no Brasil, o Conselho de Fisioterapia, ele abraçou a osteopatia como sendo uma especialização, e existe lei hoje. Isso é um caminho que ocorre na América Latina inteira, que é diferente da Europa. Mas é só para entender, porque, por exemplo, existem profissionais de osteopatia hoje em dia que são só osteopatas. Eles cancelaram o CREFITO, por exemplo, e atendem só com osteopatia. E no Congresso Brasileiro, existem 2 linhas, 2 caminhos. O grupo que defende a osteopatia como profissão e o grupo que defende a osteopatia como especialização da fisioterapia. Então, isso aí é uma situação longa, de longo caminho ainda pela frente, que a gente não sabe como vai ficar, mas só para esclarecer como, conceitualmente, inicialmente surgiu a osteopatia. Tanto é que foi criada por um médico. Tá? Mas, assim, e eu falo isso porque eu hoje atuo como fisioterapeuta talvez 5% do meu tempo. Porque eu me encantei com a osteopatia e segui por esse caminho. Mas assim, tanto a fisioterapia, quanto a medicina, quanto a osteopatia, elas se ajudam. Não existe melhor, pior, nada disso. Muitos casos eu atendo aqui e mando para a fisioterapia porque eu não vou ajudar dentro da osteopatia. E na físio, ou às vezes na própria educação física, né, fazendo atividade física, o resultado vai ser muito melhor. É só para esclarecer, sim, porque existe uma confusão muito grande, tá? Sim, Inclusive, eu fui pesquisar sobre, eu vi que tinha várias divergências. Na Europa a formação era diferente. E eu acho, a impressão que eu tenho é que aqui no Brasil não é tão reconhecida, né? Eu mesma fiquei, eu achava que era um braço firme da físio, eu não tinha noção de que poderia ser uma coisa tão independente da fisioterapia. Então foi bem legal, assim, essa pesquisa. Então, o objetivo é tentar resolver a causa do problema, mas mexendo na parte de tecidos, de articulação. E como que você... Que tipo de queixa leva o paciente até você? Porque o que eu vi, a gente vai chegar até no assunto que eu achei interessante, que não é só dor lombar. Dor lombar acho que é o principal, né? A principal queixa, mas articulação, a parte musculoesquelética, não é só isso, né? Tem a parte ginecológica, eu vi algumas colocações, mas a queixa que leva geralmente até você, o paciente? De regra, as dores do sistema musculoesquelético, né? A dor lombar, a articulação, o músculo. O campeão é lombar, em seguida a dorsal e cervical. E aí, assim, ombro, joelho, logo em seguida. Seria nesse caminho. Mas, assim, depois que as pessoas conhecem a osteopatia, porque, assim, ó, às vezes a pessoa vem aqui com queixa lombar. Ontem mesmo atendi uma paciente assim, com a queixa lombar, e ela, na realidade, tinha tido um distúrbio intestinal e estava com a barriga muito estufada. Então, eu basicamente mexi nas vísceras e não precisei mexer na parte articular, porque na parte articular não tinha nenhuma disfunção. E assim, ela saiu daqui assim, com 80% de melhora. Só para exemplificar que nem sempre a gente vai mexer na lombar. E também por um outro motivo. Acaba que alguns pacientes hoje, meus,
às vezes estão com dor de cabeça, por exemplo, e vem aqui se tratar. Estão com dor na TM, por exemplo, que pode gerar dor de cabeça, e vem aqui. Porque já começaram a entender como a osteopatia funciona e que ela trata do corpo todo. Então, tem pacientes, às vezes, meus aqui, com dor no estômago, já tendo tomado medicamentos ou não, mas como já conhecem o trabalho, vem aqui e se tratam. Já atendi médicos gastros, foi bem interessante, até aqui em Foz do Iguaçu. Ele veio para tratar o joelho. Quando eu fui avaliar a dorsal, eu perguntei se existia algum problema de estômago, e na anamnese ele falou que não tinha problema nenhum clínico, né? Só queria ver o joelho. E aí ele falou, eu omiti de você, não falei nada, porque enfim, eu sou gastro, então tomo os meus medicamentos, mas eu tô com uma azia já há uns 6, 8 meses, e eu tô tomando omeprazol. Aí fiquei de fazer um exame e não fiz, a gente sabe como é que é. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu mexi, tratei, 3 meses depois ele voltou para ver a cervical. E aí eu perguntei a ele, falei, e o estômago? Aí ele, eu vou te ser sincero, eu vou verbalizar como ele falou para mim, porque eu acho que é interessante. Ele falou, que porra é essa que você fez? Que desde aquele dia eu estava 6 ou 8 meses tomando omeprazol todo dia, e de lá para cá tem 3 meses que eu não tomo. E aí, a partir daí, ele começou a me mandar pacientes quando ele via problemas de estômago, por exemplo, o medicamento não fez efeito nos exames complementares, né? Endoscopia, por exemplo, não acusava nada, e ele, putz, isso aqui está estranho, eu vou mandar para o João. E aí acabou que a gente fez uma amizade, e é bem interessante esse tipo de situação. E aí, assim, complementando a tua pergunta, o campeão em procura da osteopatia são as dores musculoesqueléticas, principalmente dor lombar, dor da coluna em geral, né? E eu vi que dor lombar tem uma taxa de melhora muito boa com a osteopatia. Sim. E vi em alguns trabalhos, inclusive, melhora com uma sessão. Isso, já notar uma exatamente. diferença importante. Achei muito legal. Exato. Saíram estudos agora validando, publicados nas bibliotecas, na Cochrane, por exemplo, sobre a dor lombar e terapia manual, incluindo a osteopatia, reconhecida. Inclusive, a osteopatia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, é reconhecida e recomendada, tá? Há bastante tempo. Então, isso que você está falando é bem comum, tá? A dor lombar, se tratar 1, 2 sessões, tem um alívio, assim, muito, muito bom. Uma paciente tua dizendo que nunca mais foi porque já está melhor da dor lombar. Aí coisa tá boa. Vendo? Que bom. E eu queria conversar com você um pouquinho mais sobre o grupo de pacientes que eu atendo, né? Em São Paulo eu tinha bastante paciente desse grupo, que são as pacientes de endometriose, pacientes com história de dor pélvica crônica. E a gente enfrenta, às vezes, com paciente de endometriose, de fazer cirurgia, ou às vezes a paciente já fez 1, 2 cirurgias, não obteve melhora. Você tem alguma experiência com esses casos? Sim, tenho algumas experiências. Quando a gente pega esses pacientes, a gente normalmente trata de forma multidisciplinar, porque paciente com dor crônica também tem um aspecto emocional envolvido, né? E algumas delas também, né? E algumas delas também vão ter alguma relação com infertilidade também, né? Acredito que você vai ter mais a falar do que eu sobre isso. Uma correlação. Exatamente. Então, assim, nesses casos, essas pacientes chegam para mim exatamente como os casos inespecíficos. Um médico ou outro que conhece meu trabalho, ou às vezes por indicação de outros pacientes, eu acabo atendendo pacientes que, assim, já tentei tratamento convencional, já fiz cirurgia e nada melhora. E o que a gente encontra muito comumente nessas pacientes? Tensões miofasciais muito importantes. Já tem contraturas pélvicas, às vezes, de musculatura, às vezes até no toque vaginal a gente sente umas musculaturas endurecidas, assim, e às vezes você tirou a endometriose, tirou a doença e não consegue melhorar o padrão, né, da dor. Exatamente. Então, assim, lembra que o nosso objetivo principal é melhorar a mobilidade dos tecidos e, consequentemente, melhorar a função, metabolismo, etc.
Então, você imagina assim, para quem está assistindo a gente, né? Você imagina a pelve, tá? Vou colocar meus dedos aqui, e no meio aqui, ó, tem vários órgãos. E a gente tem tecido puxando de um lado para o outro. Pensando no sistema musculoesquelético, quando a gente tem uma disfunção pélvica, e imagina que uma pelve está... Vou falar assim para ficar mais fácil para entender, tá? Um pouco mais elevada do que a outra, você cria um desequilíbrio. Internamente, a gente tem ali bexiga, útero, as fáscias, que é uma rede, né? Imagina uma ligação assim, pessoal, como a gente tem a pele em cima, por baixo, a gente tem umas redes de tecidos, imaginemos como se fosse outras peles por baixo, tecidos que recobrem os músculos, que criam tensões. Então, assim, e aí tem os ligamentos, né? O ligamento que liga o útero ao ovário, desculpa, ali seriam as trompas, mas enfim. Os ligamentos que ligam o útero à bexiga, ao reto, que aí vai se conectar lá no sacro, enfim. Se a gente tem uma pelve alterada, como eu ia falando, toda essa tensão ligamentar, facial, né, dessas faces, desses tecidos internos, elas se desequilibram. Entre elas, a gente tem artérias, veias, os vasos linfáticos. Se isso está desequilibrado, você imagina uma artéria lá no meio sendo mais tensionada, né? A contração dela é diferente, o fluxo é diferente, a tensão nos tecidos é diferente e, consequentemente, esses tecidos vão receber menos sangue, né? Eles vão ser menor fluxo sanguíneo, consequentemente menor nutrição. E se o tecido tem pouca oxigenação, poucos nutrientes, ele fica mais tenso. E tudo isso pode gerar dor. E aí, aproveitando um pouco, também pode gerar infertilidade, porque você pode inibir a função. Por exemplo, se um ovário não está recebendo fluxo sanguíneo como deveria, se uma tuba uterina não está... o caminho dela, né, ele está todo bloqueado, obstruído, você às vezes vai inibir a função de um ovário, você vai ter só 50% de fertilizar. E aí, nesses casos, a gente vê uma melhora significativa, inclusive de pessoas, eu não engravidei, fiz algumas sessões de osteopatia e engravidei. Eu vi uma correlação... E é assim que acontece. Eu vi uma correlação em infertilidade, quando a gente fala em infertilidade sem causa aparente, que é a sigla que a gente chama ISCA. A infertilidade sem causa aparente, hoje em dia a gente fala que às vezes tem que olhar melhor, ampliar a lupa, pesquisar melhor essa paciente infértil. Mas vendo algumas coisas de terapias alternativas, fui buscar uma correlação da osteopatia com a infertilidade, eu vi que principalmente esse grupo com infertilidade sem causa aparente, ele é um grupo que apresentou um benefício com o tratamento da osteopatia. E porque é diferente, uma mulher que tem um mioma de 10 centímetros, o mioma não vai desaparecer, uma tromba totalmente obstruída, fechada, enovelada, danificada já, não vai melhorar. Um ovário que está em falência ovariana total, não vai melhorar. Mas alguns casos que talvez a gente não encontre um diagnóstico fechado, ou que eu possa... mudanças pequenas, assim, não uma coisa tão física, mostrou benefício à osteopatia e essas mulheres aumentaram a taxa de gravidez. Eu achei bem interessante. Exato, E a osteopatia é muito interessante porque ela trata em todos os sistemas assim. Quando você não encontra um dano estrutural, você fica... E os próprios estudos falam sobre isso, né? Eu até peguei os dados aqui antes para a gente poder, né, só para ilustrar, por exemplo, infertilidade, um estudo dos Estados Unidos, tá? 21% são fatores inexplicáveis. Que é a ISCA. Exato. Então, e fora isso, 27% são desordens ovulatórias, 22% disfunções tubárias, 5% endometriose. Se a gente pensar aqui, desordem ovulatória e disfunção tubária, que a gente vai dar aí mais de 50%, algumas dessas desordens também podem passar pela osteopatia, exatamente por causa daquelas alterações que eu falei, quando a estrutura não é tão danificada, como você falou, uma obstrução, que você vê, isso, aí não tem o que discutir. Você trata e vê que melhora.
Uma outra questão bem importante também, pegando aí essa questão da fertilidade, é a questão emocional. Então, para quem está assistindo a gente, pessoal, uma coisa bem, e inclusive quer engravidar, uma coisa bem importante, vocês já devem ter ouvido assim, quando falar, tentei engravidar, quando eu relaxei, eu engravidei. Isso tem uma relação grande com o aspecto emocional. Porque assim, o ser humano, biologicamente, ele foi feito para procriar. Né? Uma das funções, a gente tem que manter a nossa espécie, então a gente tem que procriar. E às vezes o nosso impulso por algumas questões emocionais, que aí a gente talvez tivesse que ter um psicólogo para poder falar um pouco melhor, podem também não deixar com que aquilo ali aconteça, como acontece em várias outras situações da nossa vida. Né? A parte emocional, psicológica, por isso a gente precisa fazer terapia, e isso é indicado para todo mundo, independente do problema, acabam melhorando. E a osteopatia tem uma questão bem interessante, que está sendo bem estudada, é a questão do relaxamento, principalmente quando a gente faz a terapia craniana, né, o tratamento do sistema craniano, e das próprias vísceras, porque assim, isso, com o relaxamento, você facilita a liberação de hormônio, você dorme melhor, porque dentro da dor crônica pélvica e da infertilidade, a questão do sono também, muitas vezes, ela acaba sendo alterada. Então, assim, você acaba criando um ciclo muito danoso para a saúde como um todo, né? Se você dorme mal, você tem o humor pior, você tende a ter depressão, você libera menos hormônios, e aí você se insere dentro de uma... Na verdade, exato, né? Exato, exatamente. Às vezes o problema não está para onde a gente está olhando. Na infertilidade, algumas vezes eu falo isso para paciente, não adianta olhar só para o teu útero, para o teu ovário, eu tenho que olhar para o todo, a gente tem que botar uma lupa e ampliar, porque o corpo ele funciona em conjunto, não é uma coisa só. Então a energia tem que girar, tudo tem que acontecer em continuidade. Eu vi também algum benefício na parte das gestantes, eu queria que você falasse pra gente, que é muito comum. A lombalgia da gestante é clássica, principalmente depois de 20 semanas, elas referem bastante. E no terceiro trimestre, mais ainda. E eu vi algumas coisas de benefício bem interessantes para a gestante, até porque a gente tem uma restrição de medicação para gestação muito grande. Hoje a gente reduziu mais ainda as medicações que têm segurança para as pacientes. Então, ter uma terapia alternativa é bem legal. Eu encaminhava muito para acupuntura também. Mas agora que eu vi que tem bastante resultado bacana para a lombalgia na gestante. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Porque a gestante realmente ela tem pouquíssimas opções. E as terapias alternativas têm um espaço bem legal na gestação. Exato. Então, eu lembro, você vai falando assim, eu vou lembrando dos casos que eu já atendi, né? Que é bem interessante. A questão, assim, hoje em dia, já se sabe que, independente da gravidez, né, no ser humano, os dois principais motivos da gente se manter em pé depende da nossa pressão interna. Então, imagina o nosso tórax e a nossa barriga, enfim. A minha filha aí, ó, me dando uma força aí, apareceu aí, ó. Hoje ela até ficou me zoando, né? Mas para virar youtuber, enfim, me deu um monte de apelido aí. Eu sou a negação com isso daqui. Mas vamos lá. Então, você imagina a nossa pressão interna, como se nós fôssemos uma caixa ou uma bola, certo? E toda alteração que a gente tem nessa pressão interna vai alterar tanto o funcionamento visceral quanto o músculo esquelético. Então, hoje, para a gente se manter em pé, essa pressão interna dentro da nossa caixa torácica e abdômen e as tensões miofaciais dos músculos e das fáscias, que são esses tecidos que eu falei anteriormente, são os dois principais motivos para manter a gente em pé. Então, eles têm capacidade, por exemplo, de entortar uma coluna. Tá? Eu estou exagerando um pouco, mas... porque antes a gente pensava assim, não, a parte mais forte é a coluna e é ela que é responsável. Não. Tanto não que... Como é que ocorrem as alterações posturais? Você imagina aqui, né, minha camisa me puxando para baixo o tempo todo.
que na realidade são essas forças tensionais desses tecidos nossos que acabam causando tensão para alterar a nossa postura. E até a dor crônica pélvica também, são tensões miofaciais, muitas das vezes, que acabam causando as dores. E aí você imagina, se você tropeçou hoje, eu vou dar um exemplo de uma paciente minha. Ela veio com 8 meses, a filha dela já tem 5, 6 anos de idade. Tá? Na época, ela veio com 8 meses e falou assim, ó, eu fui abrir a gaveta da minha cozinha para pegar um talher e travei a coluna. E com um barrigão gigante, né? Eu, conversando com ela, perguntei se tinha havido algum trauma e tal. Ela, não tive. Quando eu comecei a mexer nela, ela falou assim, lembrei. É super comum. Às vezes ela faz um exercício, uma coisa, um movimento habitual do dia a dia e trava a coluna. Exato. Já tive várias pacientes, hoje eu não faço mais obstetrícia, mas eu tive várias pacientes com essa situação. Exato. Aí ela falou, lembrei, teve uma vez, só que isso já tem 2 anos atrás, eu estava esquiando e caí no cóccix. Eu falei, a tua disfunção pode ter começado ali. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você sofreu um trauma, pisou num buraco, enfim, torceu o tornozelo, e isso já tem 1 ano, 2 anos, 6 meses. A disfunção, ela está ali. Tem uma perda de mobilidade, por exemplo, articular ou muscular, mas como você não precisou muito de usar o corpo, essa dor não apareceu. Quando você engravida, quando a mulher engravida, lembra da pressão interna que eu falei lá? Você imagina a coluna aqui atrás, com articulações, tensões, etc., e alguém ocupando o espaço e aumentando essa pressão dentro do corpo. Com essa alteração de pressão, se você tiver alguma disfunção ali na coluna, na pelve, no quadril, essa dor ela vai vir. Então, esse é um dos motivos. E aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, putz, mas a gravidez necessariamente vai gerar dor? Por exemplo, no caso dessa paciente, a gente fez uma sessão apenas, ela tinha uma disfunção no sacro, que era onde ela assim, como se ela fosse diagnosticada como uma sacroileite, uma inflamação ali na articulação do sacro. Na realidade, a gente melhorou aquela mobilidade, tá? E ela melhorou, assim, 100%. Foi uma sessão e acabou o problema. Ela teve a filha, até ter a filha, ela nunca mais teve dor. Então, a pressão interna ocupada ali pelo bebê, ela altera muito a biomecânica, a própria postura, mas o principal é essa tensão interna. A pressão interna. Se você tiver disfunções, a dor ela vai vir com mais facilidade. Então, assim, desde o primeiro mês até o último mês, a gente atende com tranquilidade, sem problema nenhum. E, assim, é muito indicado. Uma outra questão bem importante também, lembrei agora por causa de uma outra paciente que veio aqui bem grave, são as dores na região próximo da escápula. Quando a pessoa respira profundamente e sente como se fosse uma agulhada. Se você perde a mobilidade ali da articulação entre as costelas e a coluna, é uma articulação muito sensível. E aí as pessoas falam, toma um remédio, enfim, físico, anti-inflamatório que deu e não melhora por nada quando eu respiro fundo ou quando eu espirro, parece que está enfiando uma faca. Exatamente a mobilidade das costelas. E aí, aproveitando para falar em costela, um assunto puxa o outro, tem o diafragma que vai sendo jogado lá para cima, que perde espaço também, comprime as costelas aqui em cima, e é uma dor bem comum, né? Você deve pegar em bastante casos assim. E aí a gestante geralmente reclama de uma dor em faixa, uma dor inframamária em faixa, né? E eu tenho inclusive minha cunhada que é personal, é uma pessoa super atlética. Ela, durante a gestação, ela falava assim, meu Deus, como o nosso corpo muda de forma absurda. Tanto a mudança da coluna, a parte respiratória, ela, por ter um condicionamento físico excelente, ela estranhou absurdamente. Ela falou assim, nossa, eu descia do carro, corria, pegava uma coisa. Hoje eu desço, eu ando numa velocidade de 1/3 e eu chego ofegante, com falta de ar, cansada. Porque muda essa distensão do diafragma para distender, não consegue, tem um bebezão lá dentro. A fisiologia da mulher está toda adaptada para o feto. Exato, a alteração do centro de gravidade, enfim, é uma série de situações, de modificações, né?
E assim, a gente consegue mesmo assim, mesmo com barrigão, relaxar o diafragma. Né? Eu tive uma paciente com, me marcou bem essa, ela tinha espondilite anquilosante e engravidou. E aí, assim, ela tinha dores nas costelas aqui na frente, sim, absurdas. A gente conseguiu manter a gravidez dela, ela vinha em média uma vez por mês, aliviando as dores. Era um caso complexo pela falta de mobilidade esquelética, né? Mas só em aliviar o diafragma, ela conseguiu levar a gestação dela toda sem precisar de medicamento e com alívio das dores. Óbvio que voltava, porque, né, a gente também não é mágico, né? Sim, e é uma doença crônica, né? Não tem como resolver a doença. Exatamente. Exato. Então, assim, eu conseguia mobilizar um pouco o sacro, porque era uma das queixas dela era a dor lombar também, mas o principal dela era a parte do diafragma. Foi um tratamento bem interessante também. Pois é. Geralmente a gestante, quando a gente encaminha ela para qualquer coisa, se falar para a gestante tomar água 3 vezes ao dia, ela pergunta, faz mal para o meu bebê? E para encaminhar a gestante, ela vai querer saber se tem risco, se tem complicação, o que teria que antenar, assim, de preocupação. Quando a paciente pergunta, doutora, você está me indicando isso, mas tem alguma contraindicação? Não tem uma contraindicação para gestação, né? Mas teria algum risco? Qual o risco no geral, para a população geral? Assim, é até bom você fazer essa pergunta, porque assim, uma das situações que as pessoas conhecem a osteopatia são aquelas manobras ou técnicas de estalar ou estralar, né? Tanto faz, em português está correto estalar ou estralar. E aí as pessoas têm medo disso. E aí, assim, eu queria deixar isso muito claro, que aquela técnica é uma das técnicas, e são milhares de técnicas. As técnicas viscerais, por exemplo, como eu falei, tem gente que vem com dor lombar, você trata só a parte visceral e acabou a dor. Não precisa nem mexer lá. E mesmo quando você vai mexer na parte articular, a técnica de estalar, ela é a técnica mais rigorosa e mais forte. E assim, a gente até fala nos estudos que quem escolhe a técnica é o paciente, ou melhor, o corpo do paciente. Porque aquela técnica é específica para uma disfunção articular dura e importante. Porque qual é o tecido que está em disfunção? É ali a parte articular, entre o osso e a articulação. Agora, na maioria das vezes, até, as tensões musculares, miofaciais, principalmente nas questões das gestantes, das mulheres com dor crônica pélvica, a gente vai tratar nesses tecidos mais moles. Deixa eu pegar minha firminha aqui. Tranquilo. Ai, meu Deus. É que hoje meu marido não tá aqui. E geralmente ele domina as cachorras daí. Hoje não. Hoje elas estão me consumindo aqui bem agora. Quer brincar, traz o brinquedo. A outra quer colo. Aí eu já peguei no colo de volta. Daí ela não fica latindo. Desculpa, então, te interrompi. Não, tranquilo. Então, assim, aí voltando à tua pergunta, nas gestantes não é interessante fazer essas técnicas mais vigorosas. Para mexer na barriga, por exemplo, a gente tem que ter cuidado, porque não é em qualquer parte, nem de qualquer maneira que a gente vai mexer. Um outro cuidado que a gente tem que ter é que muita gente está fazendo, eu infelizmente tenho que falar isso, porque é uma realidade, fazendo cursinho de 6 meses, de 1 ano de osteopatia, diz que é osteopata e não é assim. Para você ter uma ideia, o meu curso de formação ele exige 500 horas de atendimento em hospital com supervisão. Né? Então são 5 anos. Então tem gente fazendo cursinho de semanas e metendo a mão. Aí instala os outros porque acha que dor na lombar é só instalar, e não é. Então, assim, eu acho que o principal cuidado que a pessoa tem que ter é tentar ir com indicação para saber quem é o profissional que vai tratar, porque não tem contraindicação no tratamento da gestante com osteopatia. E acontece muito, por exemplo, de tanto gestante quanto mulheres com dor crônica pélvica chegarem aqui e falarem assim, eu já tratei com osteopatia, mas piorei. Eu tenho uma amiga minha pessoal, que ela demorou 2 anos para vir se tratar comigo, porque ela tinha trauma de osteopatia,
porque onde ela não era daqui de Foz, né, ela veio de fora, e ela se tratou em outra cidade e ela ficou com trauma, falou, nunca mais faço osteopatia na minha vida. Como ela era amiga minha pessoal e outros amigos já tinham se tratado comigo e tal, ela acabou aceitando. Porque é um cuidado que a gente tem, mas assim, não tem contraindicação. E o profissional, sabendo o que está fazendo, os cuidados que talvez a mulher tem que ter, ó, não deixa apertar a tua barriga, né, com força, não deixa te manipular com vigorosidade. E eu acho que é mais importante até, pergunta para o profissional como é que é o tratamento, o que você vai fazer comigo. Você pode me dizendo cada etapa o que você vai fazer, porque aí ela já é uma forma dela, pelo menos, perceber a segurança do profissional, né? Porque a pessoa vai perceber né, se a pessoa vai fazer alguma coisa. Um exemplo, uma dor aguda muito intensa, uma dor irradiada, a pessoa não pode estar lá. Isso aí, independente de ser gestante ou não, isso é importante para você saber. Criança, idoso, são situações que a gente não pode estar lá. E a gestante, o ideal é que não também, vai depender do caso. Por exemplo, se a pessoa está com uma dor lá no ombro, se precisar fazer um movimento, não tem problema. Na cervical, não vai ter problema. Até na dorsal alta. Agora, na barriga, a gente tem que ter um cuidado, né, primordial ali. Geralmente, quando eu mando a gestante para qualquer lugar de terapia alternativa, eu costumo falar, não mexendo na tua barriga, eu faço drenagem, eu faço massagem, falando, só não mexa na tua barriga. Isso, exatamente. Para não estimular, às vezes, contração, dor posterior. O útero, ele é uma musculatura que pode responder a um estímulo, pode ter contração posterior a estímulo. Então, dependendo da idade gestacional, eu falo para ela, só não mexa na barriga. O resto, pode fazer drenagem, pode fazer massagem, tem um monte de coisa que eu recomendo. Bem legal, gostei bastante. Só abrindo um parênteses que você falou do útero. Oi? Ah, legal. Só abrindo um parênteses que você falou do útero, muitas pacientes têm me procurado também por dor durante a menstruação. Isso também é bem comum, tá? Assim, tem vários exemplos. E aí eu queria entrar numa, assim, como você falou da gestante, tem a questão também das cirurgias. Assim, eu, além da osteopatia, fiz cursos especializados em tratamento de fibroses e aderências. E a repercussão que isso tem na dor crônica. Para pós-operatório? Para pós-operatório. Tá? Então, assim, a quantidade de pacientes que eu atendo pós-cesárea, pós-abdominoplastia, ou cirurgias de retirada de tumor, enfim, cirurgias de médio e grande porte, assim, são muitas. Seio também. Eu sigo a doutora Mariane, do Rio de Janeiro. Ela hoje que coordena o Centro de Tratamento de Pós-Operatório do Instituto Pitangui. Eu fiz meus cursos com ela é fisioterapeuta. Então, assim, eu me afundei bastante nessa área também, porque, nossa, se tem uma cicatriz, é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Seja um osteopata ou um fisioterapeuta, é uma coisa que, assim, a gente tem que ter muita... E aí eu vou contar 2 casos bem interessantes, só para ver aonde a gente consegue chegar. Eu tive uma paciente agora, inclusive ela vem amanhã, ela não é daqui de Foz, tá? Ela mora a quase 300 quilômetros daqui, e a tia dela se tratou comigo. Veio ver uma dor lombar na época, só ano passado, e acabou que, enfim, eu acabei mexendo na barriga, tinha algumas aderências na cicatriz e tal, e fui explicando. Essa sobrinha dela que mora fora daqui, ela veio no final do ano passado se tratar comigo. Ela fez uma cirurgia para retirada de um tumor, depois fez uma outra cirurgia. Então, você imagina ali uma cirurgia do tamanho de uma abdominoplastia. Ela fez há 6 anos atrás. Ela não viajava, porque não conseguia ficar sentado no carro mais de meia hora. Então, assim, ela não vinha da cidade dela para visitar os parentes aqui. Ela não conseguia mais trabalhar, 40 anos de idade. E ela falou, estou vindo aqui porque eu já não sei mais o que fazer. E assim, e aí tudo é afetado, né? Dor na relação sexual, dor para urinar. Ela falou que ela, de tempos em tempos, ela tinha que ir no hospital fazer a liberação para poder tirar a urina, porque ela precisava fazer muita força e tinha muita dor para urinar. Enfim, todas essas questões
uroginecológicas ela tinha, além da dor de não conseguir trabalhar. E ela veio, a gente fez, e o problema dela era basicamente a aderência cicatriz. Ela chegou aqui com catatal de exames complementares e nada justificava, e não sabia se fazia outra cirurgia ou não, e etc. Enfim, resumindo a história, a gente tratou as aderências das cicatrizes, a gente fez 2 sessões e ela melhorou 80%, mandou mensagem para cá depois, ela vem amanhã, já tem uns 3 meses que ela não vem. E uma outra paciente, que é um caso, assim, chama mais atenção, ela chegava a emendar uma menstruação na outra sem parar de sangrar. Então, sempre tinha um gotejamento ali, sempre sangrando. Ela estava fazendo um tratamento já com o ginecologista, com 2 na realidade, tá? E aí, um deles conhecia o meu trabalho. Falou, vamos mandar lá no João para ver. Porque depois de quase 1 ano de tratamento, desconfiaram, ela tem 45 anos, tinha na época, né? Desconfiaram também de menopausa precoce, não era. Aí tentaram mesmo assim dar hormônio, piorou. Então ela ficava assim, 15, 20, 25 dias menstruando, né? Assim, sangrando, né? E a gente fez 3 sessões. Ela tinha muita aderência. E ela, engraçado, ela veio aqui para tratar o ombro. Só que quando eu vi prótese de seio e mais a abdominoplastia, mais 3 cesáreas, eu fui mexendo em tudo, até para liberar o ombro. Porque também faz parte, né? Enfim, você imagina um tecido aqui te puxando o tempo todo sem você perceber, você vencendo uma força aqui, né? Uma hora vai dar uma tendinite da vida. E aí não adianta aquela história de tratar o sintoma, foi aqui colocando ou tomar medicamento só, ou só fazer gelo, ou só calor, ou enfim. E aí, nesses casos, é um conjunto. Às vezes a gente tem o médico dando medicamento, o fisioterapeuta lá tratando com a fisioterapia para tratar a tendinite, e a osteopatia vai entrar tratando a disfunção. Porque o que é comum nesses casos? Melhora, sei lá, o ombro, daqui a 1 mês volta. Aí tem dor de novo. E A você fica nesse recidiva, vai. né? Exatamente. E aí, no caso dessa paciente, a gente fez 3 sessões e ela parou de sangrar. E ela já estava pensando, conversando com os médicos, pensando em tirar o útero, com 45 anos de idade. Então, assim, isso Mais já uma tem... cirurgia ia ser para a lista. Exatamente. E muitas vezes são cirurgias que, no caso dela, era só sangramento, mas você imagina, a exposição de uma cirurgia, novas cicatrizes, novas aderências. Lembra que a gente conversou sobre a pressão interna? Então, se você tira um órgão, você cria um vácuo, toda aquela rede de face ali desses tecidos, eles têm que se reorganizar, porque tem um vácuo ali dentro agora, então a pressão interna é alterada. Enfim, e aí você imagina que, somando tudo isso daí, o quanto desorganizado o corpo fica. Uma coisa que era um pouco tabu também, é em relação à fibrose. E assim, na mão já tem estudos comprovando isso. Se quiser depois, Alice, até posso te mandar alguns estudos, que são bem interessantes, sobre a liberação da própria fibrose com a terapia manual. Então, assim, porque desde a época que eu estudei, você deve ter estudado assim também, né, que fibrose não tem o que fazer, né? Uma vez fibrose, sempre fibrose. E na realidade a gente... Você pode tentar... na minha parte a gente pensa... Mesma coisa com lista de aderências. Geralmente, olha, eu posso fazer uma cirurgia, uma vídeo, fazer a lista de aderências, mas ela pode voltar. Né? Isso, e daí exato. Você faz uma vídeo, coloca membranas protetoras para tentar diminuir as aderências, faz medidas para diminuir a aderência no pós-operatório. Mas é um tratamento que a gente não consegue dar garantia, né? De que vai melhorar 100%. Então, ter uma terapia a mais é interessantíssimo. Foi até bom você falar isso, exatamente nesse contexto. O que a gente normalmente orienta de forma geral? Se não tem bem definido a causa do problema, porque assim, é como você falou aquela hora, se tem uma causa estrutural ali, você tem que fazer a cirurgia, né? Imagina, né? Enfim, qualquer estrutura que cresceu ali dentro do seu corpo, um mioma, um tumor, é cirúrgico, ponto, não tem o que discutir. Mas, principalmente nos casos onde não há ainda uma causa específica, o ideal
a gente tentar primeiro um tratamento conservador, né? E aí tenta de tudo. Às vezes eu até puxo também para a questão da osteopatia. Eu falo isso para meus pacientes. Meus pacientes falam assim, eu já fiz 40 sessões de não sei o quê, já fiz 30 sessões de não sei o que lá, não melhorou. Primeira coisa, ou tomo medicamento há tantos meses. Eu sempre falo assim, eu me incluo no que eu vou falar. Se você está tomando medicamento ou fazendo o tratamento A, B ou C durante tantos meses, é sinal de que ele não está resolvendo. Então a gente tem que buscar uma alternativa. E eu me incluo. Se a gente fizer uma sessão, duas, não tiver melhora nenhuma, eu vou ter que rever tudo, porque na minha cabeça o caminho que eu estava trilhando ali não tá correto. Oi, Alissa, acho que você saiu aí do... Peraí. Não, eu tô aqui, só que eu bati na tela aqui, só deixa eu ver como é que eu desviro isso. Tá, beleza. Aqui, foi. Pronto. Então, uma observação que a gente faz assim, tenta, e aí eu falo para os pacientes, mesma coisa, se eu fizer aqui uma, duas, três sessões, se não melhorou nada, eu vou ter que rever, na realidade em uma sessão ou duas eu já tenho que rever isso. E eu posso até, talvez, posso até na primeira sessão concluir, que não vai ser osteopatia. Mas o que eu quero dizer com isso? De repente ela não tentou acupuntura ainda. Porque se eu avaliar a pessoa e não tem disfunção, eu não tenho o que fazer. E aí a gente... Né? Não é chegar e querer o tratamento. Tem que ver se esse tratamento vai te fazer o benefício, Exato. né? Você não vai sair tratando todo mundo. Isso é super importante. Você vai para uma avaliação. Exatamente. Não, meu tratamento não é o ideal para você. Então, isso que você está falando é super importante, porque tem gente que fala, então eu vou porque eu quero aquele tratamento, mas você tem que ouvir do profissional se aquele tratamento é o que vai te trazer benefício, senão não adianta. Exato, exatamente. E quando é inespecífico, procura, né, o tratamento conservador em diversas áreas com indicação, né, estuda antes para saber que técnica é aquela, da onde surgiu, né, enfim, porque hoje em dia também a gente tem que ter cuidado, tem muito aventureiro em todas as áreas, né, então é bem importante. Então tem casos aqui que eu mando para a acupuntura porque eu vejo que comigo não vai fluir tão bem, mando para o médico, mando para o fisioterapeuta, e eles me mandam também, e eu acho que todo mundo tem que se ajudar, porque o beneficiado tem que ser o paciente. Eu até vou falar uma coisa aqui, Alicia, que eu fiz um curso uns 2 anos atrás com um cara que, para mim, assim, é uma sumidade, né? Ele fez, ano passado, 40 anos de osteopatia. Ele tem um instituto de osteopatia em Londres. Renzo Molinari é o nome dele. O cara é fora do normal. E ele começou o curso dele, o curso dele era sobre desafios clínicos da osteopatia na atualidade. Então, assim, são casos muito interessantes, assim. Mas o que mais me chamou a atenção que ele falou, que eu acho que todo profissional da área de saúde deveria ter em mente, que eu tive assim como seguir, ele falou, um bom osteopata ele tem que ter um tripé, né? Seria não julgar, empatia e humildade. E aí eu coloco a humildade, inclusive, para no momento certo você falar, olha, não é comigo, e eu acho que você tem que ir para outro profissional. Porque tem gente, infelizmente, que fica ganhando dinheiro em cima das costas do paciente, fazendo um monte de sessão, vendo que não está dando resultado nenhum. Então, acho que essa sinceridade, se colocar no seu lugar de profissional, né, eu acho que é bem importante também. Só para pincelar um pouco que veio na minha cabeça, eu acho isso aí muito, muito legal, né, de se falar. Que esse tripé aí, para mim, todo dia que eu entro no consultório, eu lembro desse tripé aí, que eu acho que faz uma diferença grande. E acho que o objetivo de todo profissional da saúde, né, e esse tripé também está incluso nisso, mas o objetivo é a gente trazer qualidade de vida, né? Às vezes a paciente procura a gente porque ela quer aquilo ou aquele tratamento específico. E geralmente eu falo assim, não, isso aqui eu não faço, porque eu acho que não vai te trazer benefício, não é a qualidade de vida, visar uma melhora na vida da paciente. Se o que ela precisa não é o que eu posso oferecer, então eu vou encaminhar e vai para tal profissional, talvez ele
te acrescente mais do que eu, trabalhar de forma multiprofissional, ter um atendimento multidisciplinar. A paciente que eu trabalho isso muito é a paciente da dor pélvica crônica, da infertilidade também, mas acho que a dor pélvica crônica, ela tem uma necessidade, assim, para mim é quase impossível eu trabalhar a dor pélvica crônica sem outros profissionais junto. Então, o tratamento multidisciplinar está sendo cada vez mais difundido e trazer isso, às vezes o paciente não entende, mas você só não consegue resolver meu problema? Não, eu vou trabalhar o que é da minha parte, mas eu preciso que outras pessoas trabalhem a parte delas também. Então, não querer que um profissional sozinho resolva. Eu acho que o atendimento em conjunto, geralmente, ele traz mais benefício, melhor resultado, menos uso de medicações desnecessárias ou a longo prazo. Exato. Então, trabalhar em conjunto e não prender aquele paciente só numa terapêutica única, eu acho que é o ideal mesmo. Exato. Nossa live tá para se encerrar já. Tá quase dando uma hora, não parece. Passou muito rápido. Caramba, verdade. Muito rápido. Eu vou encaminhar minha mãe para ir. Ela tem uma cervicalgia muito crônica. Vou mandar legal. ela para você avaliar. Vou falar para ela. Obrigado. Era para ela estar assistindo a gente. Mas ela não entrou hoje. Eu vou falar, poxa vida, mãe. Vou falar. Mas eu queria te agradecer por ter paciência, conversar com a gente um tantão, trazer bastante informação. Foi bem legal. Já vai dar uma hora aí. E você que está estreando nas lives, quando dá uma hora, o Instagram simplesmente corta a gente. Então, falta 3 minutos apenas. Agora é um tempinho só para a gente despedir. Pessoal, muito obrigada quem assistiu a gente até aqui. E, doutor João, muito, muito obrigada por participar aqui dessa live com a gente. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de poder difundir mais. Aliás, é uma cobrança dos meus pacientes, que eles falam, João, você tem que falar mais porque eu não sabia o que era osteopatia. E, enfim, vai para a mídia, começa a falar, porque as pessoas precisam vir aqui, muita gente sentindo dor, etc. E não só eu, acho que qualquer... eu sou um pouco averso, né, à questão de tecnologia, assim, mas eu vejo a necessidade de informação. Eu acho que esse é meu objetivo e por isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui no teu canal, enfim, conversando sobre isso. Aí lembrei de uma pergunta que me fizeram. Falaram, se osteopatia é a mesma coisa que quiropraxia? Aí eu falei, não, eu perguntar isso para você. Eu falei, não é, mas eu vou perguntar para ele. Ó, bem resumidamente, o David Palmer é o criador da quiropraxia. Ele foi aluno do Dr. Steele, Andrew Taylor Steele, que é o criador da osteopatia. Então ele veio depois, só que ele criou um conceito e uma filosofia de estudo do corpo de uma forma diferente. Então algumas técnicas se parecem, mas o conceito, a função, como eu falei antes, o tratamento visceral, por exemplo, eu acho que nem existe. Então ele é diferente. Só se parece porque tem manobras que instalam, mas isso aí não é nada. Esquece esse negócio de instalar, porque isso é uma... Eu respondi, eu falei, olha, para mim é totalmente diferente o que eu li, mas eu vou perguntar para ele na live. Não, é diferente. Obrigada. É uma outra forma de estudar o corpo humano. É porque tem técnicas que se parecem, mas não tem nada a ver. Certo. Muito obrigada. Temos um minuto para se despedir. Gente, muito obrigada para todo mundo que participou. Aproveita você para se despedir também, que eu vou encerrar aqui. Tá ótimo. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado, amor. Tá ótimo. Tchau, tchau. Foi um prazer.